Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Quero mandar um bom dia especial para a Rutinha. Rutinha é uma criança que nesse exato momento ela está na divisa do Paquistão com a Índia, assiste o Café com a Palavra com seus pais e ela assiste e fala assim, bobô, bobô, vovô, vovô, né? Então ela está lá na fronteira do Paquistão com a Índia. Um abraço para você, Rutinha, que Deus te abençoe, bom dia para você. Olha só, observando o mundo ao nosso redor, a situação que está, toda a situação ao nosso redor, a grande maioria das pessoas estão muito preocupadas com a violência, preocupadas com a situação política, econômica do país, social, preocupado com o seu futuro, com a aposentadoria, que a Previdência vai quebrar, preocupado com o futuro dos seus filhos, escola, faculdade, preocupado com tantas coisas, violência, etc, etc, etc. E acaba entrando numa roda viva, numa loucura, que isso aí gera uma ansiedade muito grande, e a ansiedade demonstra que nós não temos fé, não é verdade? Então, é muito difícil. Mas deixa eu te trazer tranquilizar você um pouquinho. Aos filhos, depois você vai entender por que aos filhos. Na Bíblia, em Lucas, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13, vai contar uma história seguinte. Jesus precisava de um ambiente para fazer a sua última Páscoa, a última refeição com os seus discípulos. E ele mandou os discípulos ir à cidade, seguir um cara que eles iam ver na rua, né, carregando um cântaro de água, e chegando na casa onde esse cara entrasse, ia perguntar para o cara assim, perguntou para o dono da casa assim, onde está o aposento, os aposentos que o mestre precisa para fazer a Páscoa? Já chegou na bucha, já perguntando assim, e foi mostrado para eles um local, e ali estava toda a mobília pronta. Aí eu quero trazer você uma reflexão seguinte. Quando você olha para o mar, você olha para o céu, você olha para a lua, você olha para as estrelas, você olha para a imensidão do cosmo, não é? Você vê que é infinito, você percebe quão grande é tudo isso, então quão grande é quem criou tudo isso, que é Deus, correto? E aí você fica pensando em tudo isso, você olha como Deus é grande. Pois é, esse Deus tão grande preparou um cômodo com mobílias para o seu filho fazer uma refeição. Olha que Deus tremendo, que Deus zeloso, que Deus que cuida, correto? Então, por que você não precisa se preocupar? Porque se você for filho, Ele cuida de você tremendamente, como cuidou de Jesus desses detalhes. Agora, se você tem Deus como uma força criadora, o cara lá de cima, o grande arquiteto do universo, uma força cósmica, certo? Uma energia criadora. Se você tem ele dessa forma, deixa eu te dar um conselho aqui, cara, de papo de amigo. Se preocupe. Se preocupe com o futuro, se preocupe com a política, se preocupe com a situação econômica, se preocupe com a violência, se preocupe com tudo isso. E se precisar de mais alguma coisa, eu te mando depois aí um e-mail para você se preocupar mesmo. Tem que se preocupar. Agora aqui para nós, se você é filho, não se preocupe, porque o Deus, Criador de todo esse universo, prepara um ambiente, só uma sala, com as mobílias para o seu filho fazer a última refeição. Quanto mais cuidará de nós, que também somos filhos, de nossa vida, de toda a nossa vida. Descanse no Senhor, se você é filho. Cara, mas eu não me considero filho, ou o que eu preciso fazer para ser filho? Para você ser filho, é muito simples. Arrependa-se dos seus pecados. Peça a Ele para entrar no seu coração. Quebre todos os laços, e você sabe do que eu estou falando, quem tem laços espirituais, pactos, sabe do que eu estou falando, com o mundo, que você criou esses laços, esses pactos. E o receba como Senhor e Salvador da sua vida, aí você é filho. Aí não se preocupe não. Caso contrário, se preocupe. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Carlos Camilato e este é o Café com a Palavra.